E se eu te dissesse que existem segredos que os escolhidos de Deus jamais, eu repito, jamais devem revelar? Sim, até mesmo você carrega coisas que nunca compartilhou com ninguém. Talvez por prudência, talvez por sabedoria. Mas saiba de algo. Há um poder imenso no silêncio, um poder que protege, preserva e conduz as promessas de Deus até se cumprirem em sua vida. Algumas verdades são sagradas demais, delicadas demais para serem expostas antes do tempo certo. Imagine perder aquilo que Deus te confiou simplesmente porque você falou cedo demais ou contou para a pessoa errada. Hoje vou revelar 5 segredos espirituais que os escolhidos precisam guardar para proteger seu destino divino. E devo te alertar, o último segredo é o mais importante de todos. Por isso, permaneça comigo até o final e seja abençoado por esta mensagem. E já aproveito para te encorajar. Curta este vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esta palavra para que mais vidas sejam alcançadas. O chamado ao silêncio santo. Vivemos em uma era de exposição, em que a validação parece vir de curtidas, comentários e aplausos. Mas os escolhidos de Deus são chamados a viver em outro padrão. Nem tudo deve ser divulgado, nem todas as revelações precisam ser expostas. Algumas coisas pertencem apenas ao secreto entre você e o Senhor, até que Ele mesmo diga, agora é a hora. Não é medo, não é desconfiança, é sabedoria. O inimigo está sempre à espreita, procurando brechas para distorcer, roubar ou destruir. Sua unção é preciosa, sua caminhada é única, seu chamado é sagrado. Você não deve nada a ninguém, além da obediência ao Deus que te escolheu. Então reflita, você tem guardado os tesouros que o Senhor colocou dentro de você? Você sabe discernir o que deve compartilhar e o que deve permanecer em silêncio? Está deixando que Deus determine o tempo e as pessoas certas para ouvirem aquilo que Ele revelou ao seu coração? Essas perguntas são chaves espirituais para todo aquele que é chamado por Deus. Primeiro segredo: suas lutas pessoais. Nunca exponha suas fraquezas em detalhes para qualquer pessoa. Deus te fez com um propósito, mas isso não significa que todos ao redor merecem conhecer cada parte da sua jornada. Muitos confundem transparência com sabedoria, mas abrir demais suas dores pode se tornar arma na mão errada. A Escritura em Provérbios capítulo 16, versículo 32, ensina: melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Dominar o próprio coração é mais poderoso do que expor fraquezas. Lembre-se de que até homens escolhidos caíram por revelar o que deveria permanecer escondido. Quando você entrega seus pontos vulneráveis a pessoas sem discernimento, corre o risco de ser traído ou manipulado. Ser estratégico não é falta de fé, é maturidade espiritual. Até mesmo Jesus escolheu momentos de silêncio, retirando-se para orar sozinho. As suas fraquezas são lugares onde a graça de Deus opera e não precisam ser expostas para todos. Guarde aquilo que ainda está em processo. Segundo segredo: os planos de Deus para a sua vida. O Senhor já escreveu cada detalhe da sua história. Mas a realização desses planos exige tempo, preparo e o momento certo. Falar cedo demais pode abrir espaço para oposição desnecessária. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito: Deus fez tudo formoso em seu tempo. Quando uma visão ainda está em sua fase inicial, ela é como uma semente. Se for exposta antes da hora, pode ser sufocada ou destruída. Nem todos vão entender o que Deus falou com você. Nem todos terão maturidade para celebrar a promessa. Por isso, pratique discernimento. Ore primeiro, espere a confirmação e só compartilhe quando o Espírito Santo dirigir. Jesus mesmo disse em João capítulo 7, versículo 6, ainda não é chegado o meu tempo.
Se até ele aguardou o tempo certo, quanto mais nós. Terceiro segredo: suas conversas íntimas com Deus. As orações mais profundas, os segredos revelados em intimidade, devem permanecer entre você e o Pai. Foi assim com Moisés, quando ouviu a voz de Deus no meio da sarça ardente. Não foi no meio da multidão, foi em segredo, no deserto, longe dos olhares humanos. Deus guarda encontros íntimos para moldar identidade e propósito. O que ele te mostra em particular nem sempre deve ser falado imediatamente. A palavra em Salmos, capítulo 25, versículo 14 diz: "O segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança." Isso significa que algumas revelações pertencem apenas aos que andam em intimidade com ele. Existem coisas que precisam ser incubadas no silêncio da fé antes de se manifestarem publicamente. Quarto segredo: a profundidade da sua força ou da sua fraqueza espiritual. Nunca revele abertamente até onde vai sua resistência espiritual ou quais batalhas mais pesadas você enfrenta. O inimigo não é onisciente, mas ele observa e se aproveita daquilo que falamos. Por isso, é sabedoria proteger as dimensões mais íntimas da sua fé. Em Efésios capítulo 6, versículo 11, somos instruídos: "Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo." A armadura não serve apenas para lutar, mas também para cobrir, ocultar, preservar. Não entregue de bandeja aquilo que precisa estar guardado diante de Deus. Quinto segredo: seus planos e sonhos. Para o futuro, os sonhos que Deus coloca em sua vida são preciosos demais para serem expostos a qualquer um. Eles precisam de cuidado, de silêncio estratégico, até que chegue o tempo da manifestação. Em Isaías capítulo 60, versículo 22, está escrito: "Eu sou o Senhor. No tempo certo, farei que isso aconteça depressa. É Ele quem cumpre. É Ele quem decide o momento." Falar cedo demais pode atrair inveja, oposição ou até desânimo. Por isso, guarde seus sonhos como quem protege um tesouro. Espere que Deus abra o momento certo. E quando acontecer, será inegável, irresistível e para a glória dele. Conclusão: se você é escolhido por Deus, não pode agir de qualquer maneira. Proteger o que ele te confiou é parte da sua fidelidade. O silêncio não é covardia. O silêncio é estratégia espiritual. Há momentos de falar, mas há momentos de guardar. Então declare: "Eu escolho viver com sabedoria e guardar os segredos que Deus colocou em meu coração." E lembre-se, o seu chamado é precioso demais para ser exposto antes da hora. E se esta palavra falou com você, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus te abençoe poderosamente.